Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está assistindo pela primeira vez, eu estou fazendo a correção das atividades do PET, de língua inglesa, do 9º ano, volume 3. Esse vídeo é a atividade da semana 4. Então, se vocês quiserem acompanhar as correções das atividades anteriores, podem acessar meu canal do YouTube e vocês vão encontrar os vídeos lá. Essa primeira página é a página inicial, que aparece em todas as atividades e já é familiar para vocês já conhecem. Então não deixem de ler as orientações, os enunciados, né? E como sempre eu trago as minhas dicas, que é ter o seu caderno, material necessário e o dicionário em mãos, né? Pode ser manual ou digital, e não deixe de fazer seu próprio vocabulário com as palavras que você não conhece e aquelas que você costuma esquecer, tá? Nessa atividade, a gente tem um texto, um artigo, né, que é como se fosse uma entrevista com a Sheila Douglas, falando sobre os animais nativos do país dela, que é a Austrália. E eles vão perguntando para ela qual é o animal mais perigoso, qual é o animal que ela mais gosta, o que ela gostaria, se ela fosse um animal, qual animal ela gostaria de ser, o que ela faria se acontecesse algum acidente com algum animal. Então vocês vão fazer o quê? Vão fazer aquela leitura rápida, que vocês já sabem, que é conectando as palavrinhas cognatas e aquelas que vocês já conhecem, e vão procurar no dicionário somente aquelas que você não conhece e não consegue compreender o sentido dela, né, de acordo aí com o contexto do texto. Então, se ficar muito difícil, pega só aquela palavrinha e procura no dicionário. E aí faça novamente a leitura para tentar compreender melhor, tá? E aí a gente vai fazer a atividade. Eu já deixei aqui grifado nessa parte do texto algumas frases que vão nos ajudar nas respostas das próximas atividades. A primeira delas está pedindo para a gente marcar letra A se a informação for verdadeira, letra B se for falsa, letra C se não foi mencionada no texto. Exemplo: Australia has a lot of dangerous animals and insects. A Austrália tem muitos animais perigosos e insetos. É verdade, está falando isso nas primeiras linhas do texto. Então, letra A. Número 1. Sheila is most frightened of insects. A Sheila tem muito medo de insetos. Na primeira linha dessa página aqui, né, tá falando justamente isso, que ela tem um medo terrível de cobras, né? Então, é falso, porque aqui tá falando que ela tem medo de insetos, então, falso. Número 2, the most poisonous snake in Australia is the king brown. A cobra mais venenosa na Austrália é a king brown. Está falando isso aqui na segunda linha, olha, que eu deixei grifado. The most dangerous snake there is the king brown. Então, verdadeira. Número 3, the king brown is very rare. A king brown é muito rara. É falsa, olha só. Na mesma linha que eu deixei grifado aqui, está falando justamente o contrário, que ela é comum. Falso. If a snake bit Sheila, she'd suck the poison out. Se uma cobra mordesse a Sheila, ela sugaria o veneno, né, para fora. Olha só, prestem bastante atenção que aqui a gente está usando uma frase na segunda condicional, que é o que a gente viu na atividade anterior, estão lembrados? Eu tenho aqui, olha, if, né, que me indica a condição. Eu tenho o bit, que é o verbo no passado. E na minha oração principal, eu tenho aqui o she would suck. Olha só, essa abreviação aqui, should, é a abreviação de she would, tá? Então, essa afirmação aqui, ela é falsa porque está falando justamente o contrário. Aqui nesta linha, olha, grifada, no segundo parágrafo, ela fala que ela não lavaria a mordida e nem sugaria o veneno. Na próxima questão, número 5, if a snake bit Sheila's leg, she'd tie something round it. Se uma cobra mordesse a perna da Sheila, ela amarraria, né, a perna dela, o local, com alguma coisa. E isso também é falado aqui, na mesma linha que a gente acabou de falar, né, sobre ela não sugar o veneno, ela fala, olha, I'd tie something around my leg. Ela então amarraria alguma coisa em volta da perna dela. Verdadeira. If a snake bit Sheila's leg, she'd probably die. Se uma cobra mordesse a perna da Sheila, ela provavelmente morreria. Isso não é mencionado no texto, não está falando nada da possibilidade de morte se ela fosse mordida. Então, não foi mencionado.
Sheila's favorite animal is the koala. Essa é verdadeira, olha só. No próximo parágrafo aqui, né, a próxima pergunta é What's your favorite animal? Ela responde I think it would be the koala. Então, verdadeira. Koalas are very friendly animals. Os koalas são animais muito amigáveis. No texto, fala que eles são muito populares, né? Então, essa aqui não foi mencionada no texto, se eles são amigáveis ou não. If Sheila could be an animal, she'd be a koala. Se a Sheila fosse um animal, ela seria um koala. Essa é falsa. Olha só, ela fala aqui que se ela fosse um animal, ela seria I'd be a Cairns birdwing. Ela seria uma espécie, parece uma espécie de borboleta, né? E aí depois ela conta sobre a cor bonita dela e tudo. E a gente vai ver isso em outra questão. Então, é falso. Número 10. The female Cairns birdwing is bigger than the male. Female, fêmea, e male, macho. Está falando, então, que essa borboleta, essa espécie aí de borboleta fêmea é maior do que o macho. Então, a gente também está vendo aqui uma comparação, né? Bigger than, para vocês irem lembrando aí dos conteúdos gramaticais que são vistos nesta atividade. E lá na última linha do texto fala justamente isso. Se ela fosse, né, essa espécie de borboleta fêmea, ela teria 20 centímetros, né, de largura a mais, que são 7, né, mais ou menos aí 7 centímetros a mais do que o macho, né? Então, ela seria 7 centímetros mais larga do que o macho. Então, essa afirmação, segundo o texto, é verdadeira. Número 2. Read the article again and answer the questions. Então, a gente vai ler novamente o texto, né? Vocês vão fazer isso em casa, vão ler novamente e vão responder em português. E você pode usar um dicionário ou um tradutor para ajudar você. As perguntas estão em inglês, mas tem a tradução entre parênteses em português. Então, o que vocês vão fazer? Vão responder as perguntas em português e vocês podem também passar para o inglês para ir treinando, né? Aproveita para treinar. Responde das duas maneiras. Então, what sometimes happens if animals get scared? O que acontece às vezes se um animal se assusta? Lá no texto, a Sheila fala que eles podem ficar agressivos, né? Então, a gente pode retirar todas as questões do próprio texto. That animals can sometimes become aggressive if they get scared. Então, os animais, né, esses animais, podem se tornar agressivos se eles ficarem assustados, né? Então, letra B, how can you stay safe around wild animals? Como você pode ficar seguro próximo a animais selvagens? Lá no texto também ela fala sobre isso, né? If you treat wild animals with respect, you should stay safe. Se você tratar os animais com respeito, você ficará salvo, né? Você deve estar seguro. Letra C. When did Sheila live in Northern Australia? Quando a Sheila morou no norte da Austrália? When she was a child. Também está lá no texto, tá? Letra D. What's Australia's most popular animal? Qual é o animal mais popular da Austrália? A gente falou agora mesmo, né? Que é o koala. It is koala. Letra E. What color is the Cairns birdwing? Qual é a cor dessa borboleta, né? De que ela estava falando? E lá no texto também fala que essa borboleta tem uma cor muito linda, né? It's a beautiful green and gold color. Então, ela tem um verde muito bonito e uma cor de ouro. Agora, a gente vai fazer uma atividade de escrita, tá? E essa aí é uma atividade pessoal que cada um vai fazer a sua. O que está pedindo aqui? Para vocês escreverem sobre os animais no seu país. Então, antes de começar a escrever, vocês vão ler essas perguntinhas que vão ajudar vocês a construir o seu parágrafo. E então, vocês vão construir o parágrafo
baseado nessas perguntas. E antes disso, vocês podem pesquisar, né, para ajudar vocês podem pesquisar quais são os animais mais perigosos no Brasil, por exemplo, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui do escorpião, né? Que a gente tem, um bicho muito perigoso, que é muito comum, né, aqui no Brasil, é um dos que causa mais acidentes, e aí vocês podem usar esses exemplos. Mas tem também, né, hoje em dia, atualmente, tem o mosquito da dengue, né? Ele transmite várias doenças, está em todo o país, né? E acontece muitos acidentes, não só de doenças graves, como até de mortes, né? Então, não deixa de ser um animal perigoso. Então, vocês podem contar aí, pesquisar, né? E tentar fazer construir um texto. Então, respondendo estas questões, qual é o animal mais perigoso do seu país? Se você tem medo de algum animal, eu, por exemplo, né, tenho medo do escorpião, e o que você faria se algum animal o mordesse ou picasse. Então, quando você for pesquisar, já aproveita para pesquisar sobre os primeiros socorros com esse animal, se você deve lavar, se você deve correr para o pronto-socorro e etc, tá? Qual é o seu animal favorito? E se você pudesse ser um animal, qual animal você seria? Então, vocês podem usar frases do texto. A sugestão que eu deixo aqui é essa. Vocês usem frases que a Sheila usou no texto dela para construir as suas, tá? E aí fica mais fácil. Mas não deixe de pesquisar e de ter curiosidade. Eu espero, então, que tenha ajudado vocês mais uma vez. Não deixem de refazer as atividades, seguindo as orientações. Pesquisem sobre os assuntos abordados nessa atividade, né, no seu livro, no seu caderno, na internet. Tem muitos sites que você pode estudar sozinho. E não deixem de se cuidar. Fiquem bem. Até a próxima.